Olá, estamos de volta. Falei que seríamos aqui extremamente rígidos, com um intervalinho de 3 minutinhos, foi pouco, mas a gente conseguiu. E para o próximo painel, eu chamo aqui a Francisca Brasileiro. Cadê você, Francisca? Estou aqui, Beba. Vamos trazer aí um tema super interessante. Você, mais o Vinícius da Vext. Eu volto ao final para fazer o encerramento. Eu vou deixar com vocês dois aqui. Vinícius, bem-vindo. Boa tarde. Olá, Márcia. Boa tarde a todos. E Olá, agora eu vou Francisca. descansar, porque agora esse é o painel onde eu descanso, porque vocês dois vão dar o fechamento maravilhoso. Eu volto para o encerramento. Obrigada, Marcinha. Estou emocionada aqui, né? Pela primeira vez, depois de acho que 4 Summit conselheiros aqui do lado da TAG, como convidada hoje, parceira, seguimos aqui muito próximos. Eu estou achando muito legal entrar como panelista, mas ao mesmo tempo ainda não conseguindo desapegar do papel de moderadora, né? Então, boa tarde, Vinícius. Muito boa tarde, Francisca. Aqui também. Boa tarde a todos, muitos participantes, como sempre, é muito legal, muito emocionante. Eu estava vendo todos os outros painéis, está fazendo parte aqui desse painel. E acho que eu e o Vinícius temos uma missão aqui que não é fácil, né? Falar sobre as lições que a gente aprendeu ao longo dessa vida aí, cuidando, participando desse nosso ecossistema de fundos de pensão. Eu acho que a gente tem aqui hoje uma missão de compartilhar os erros, né? E não é fácil, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante parar para pensar sobre isso. Vinícius, você quer começar? Passo a bola para você. Começo, sim. Primeiramente, em nome da Vext, obrigado pelo convite da TAG, da Márcia, e participar desse painel junto com você, Francisca. Realmente é um prazer esse evento, né? Que você já falou, já tem algum tempo já, né? E vários painéis muito interessantes. O último, por exemplo, está muito conectado com esse, né? Que a gente acabou de ver, que é um pouco da comunicação com o participante, um novo participante, né? Então, tem uma apresentação aqui que é mais para guiar, né? Então, hoje a gente vai tratar dessa questão de decisões difíceis, né? Alguns erros, alguns acertos, mas no final do dia, os 2 cases que eu vou trazer aqui são cases que a gente teve sucesso, a gente vem medindo ele, né? Então, são temas que normalmente podem parecer simples, né? Mas na prática a gente observa que são decisões que elas acabam ficando bem complexas, né? E o que seria a complexidade disso é quando o participante, né, do plano, quando é um participante da Previdência, né, que no final do dia é um investidor, quando ele decide, por exemplo, algo diferente do modelo, né, que a gente tem, que é do que se espera, né? Então, porque a gente sabe, né, que no papel, né, todos nós sabemos aqui que tudo faz sentido, né? Quando você coloca no papel, quando você coloca num regulamento, as coisas funcionam. Mas e na vida real, né? Como é que as pessoas sentem, como é que elas reagem, como que elas tomam decisões? Normalmente é de um jeito muitas vezes diferente, né? Então, eu não sou especialista, né, em economia comportamental, eu sou aqui o responsável por investimentos da Vext, mas foi justamente, né, olhando essa diferença entre o esperado e o real, né, que eu vou trazer aqui, que vieram alguns principais aprendizados, né, que a ideia é dividir com vocês aqui, né. Então, olhando esse slide, né, então, acho que assim, qual que é o ponto de partida, né, nessa agenda que a gente está discutindo aqui, né, os modelos quando a gente olha os modelos de gestão, as estratégias de investimentos, elas normalmente, né, eles pressupõem um comportamento dos investidores, né, que, como eu comentei, no nosso caso, são participantes de planos de previdência, né, mas muitas vezes esse participante, o assistido num plano de previdência, ele faz uma escolha diferente, né, e isso não está errado, realmente, de fato, é algo que é do comportamento humano, né, a gente viu aqui na palestra anterior, falando bastante disso, né, mudança, né, do comportamento, como tem que lidar com comunicação, né? E ao longo do tempo a gente percebe que essa diferença, né, entre o que é esperado e o que é concretizado, ela vai gerar uma diferença grande, né, na experiência, né, nas decisões e até nos resultados, né? Teve um painel anterior também que foi ontem, né? Agora não lembro se foi ontem ou hoje, mas que falou também um pouco da questão da alocação do CDI, qual tipo de investimento, segurança. Então, os painéis estão bem conectados, né?
Mas foi aí que a gente começou aqui a enfrentar algumas decisões que são difíceis inicialmente, né? A gente seguiria o modelo ideal, a questão técnica, né, puramente técnica, ou a gente se adaptaria, né? Consideraria também, dentro dos aspectos que eu vou trazer em 2 cases aqui, o comportamento real que a gente vinha observando, não da massa como um todo, né? Mas de alguns participantes, né? E a gente tem que se preocupar com todos, né? Tentar endereçar as preocupações de todos ali, né? E eu não falo também para substituir o modelo, né? Vamos trocar o modelo, que eu vou falar também um pouco dele aqui, mas para ser algo adicional, algo complementar, né? E certamente há entidades, né, aqui com a gente aqui, e os conselheiros, né, que os participantes estão aqui, que eles já passaram por situações similares que eu vou trazer, né, que seguiram caminhos parecidos, né, com os exemplos que eu vou trazer, mas é importante entender que cada entidade, cada empresa tem o seu contexto, cada entidade tem o seu momento, está num momento diferente, e cada uma tem a sua prioridade, né? Então, por isso que a gente vale a pena sempre ter em mente que não é questão de ter um benchmark, que é o melhor desenho, cada um tem a sua realidade, cada um está no seu momento, né? Então, quando a gente começa a falar agora no ponto específico, qual era o contexto, né, que a gente tinha aqui na Vext, olhando do ponto de vista operacional, né? Então, hoje a gente, aqui na Vext, que é uma entidade de previdência, ela tem 5,5 bilhões de reais em patrimônio, né? Desse patrimônio, que é o plano Vext, que é um plano CD, que já tem uma característica também que é importante destacar, é um plano CD, com mais de 23 mil participantes. Esses participantes, esse patrimônio, está distribuído em 10 perfis de investimento, né? Sendo 2 perfis de investimento risco-alvo, né? Então, são perfis que têm alocação olhando do ponto de vista de risco, e a gente tem 8 perfis hoje, né, na característica de data-alvo, né? E na prática, esse modelo de data-alvo, ele funciona, né, com uma lógica que, ao longo do tempo, esse modelo ele ajusta a carteira de alocação, né, renda fixa, renda variável, multimercado, estruturado, investimento global, ele ajusta automaticamente ao longo do tempo, né, pensando sempre no horizonte de investimento desse participante, que no final do dia, a jornada previdenciária dele, né? Você tem participante que já está perto do pós-carreira, ou já está no pós-carreira, já está usufruindo o recurso, e tem aquele participante que ainda vai trabalhar durante 30 anos, vai acumular o recurso durante um período bem longo, né? E o que a gente começou a observar nesse sentido, né? A gente viu que esse modelo, né, ele tinha uma característica que em momentos de volatilidade, né, e não é diferente, né, de outros modelos, mas a gente observou que em momentos de volatilidade do mercado financeiro, a gente observava que aumentava muito, né, o contato dos participantes, né, na nossa área aqui de relacionamento, que é natural, né, evidentemente, os participantes ficarem preocupados quando você tem uma rentabilidade abaixo do que ele entende que seria o adequado. A gente tinha também pedidos, né, aumentava o pedido de troca de perfil, e no final do dia isso poderia gerar uma insatisfação do participante, né, ou seja, enquanto o modelo, né, de investimento, ele pensava, ele estava estruturado, boa parte das vezes, olhando o médio e longo prazo, né, pela característica do nosso produto de previdência, o participante ele reagia ao curtíssimo prazo, né, e a gente viu alguns painéis também falando um pouco disso aqui, né. Ontem, acho que foi ontem mesmo, teve o painel do Kleber e do Vitor, né, que trataram, por exemplo, da armadilha, né, de olhar o CDI, da necessidade de separar o ruído da conjuntura, do cenário e do que seria o cenário estrutural de longo prazo, né? Então, isso permeia, né, o nosso negócio aqui, né? Mas olhar o curto prazo, né, é normal, faz parte do comportamento, né, das pessoas. É a questão do medo da perda, o efeito manada, o olhar passado, né, recente, ver o que aconteceu, né? E aqui foi exatamente onde começou um primeiro grande aprendizado, um primeiro grande desafio que a gente teve que começar a lidar aqui e discutir tanto no ambiente da equipe técnica de investimentos, da equipe de relacionamento, comunicação, levando a diretoria e chegando às discussões no Conselho Deliberativo também, né? Que não dá para ignorar o comportamento dos participantes na tomada de decisão. A gente não pode ignorar isso, né? Então, quando a gente começa a ver os desafios, né, que a gente começou a enfrentar, né, a gente viu que o modelo de investimentos, o modelo de perfis data-alvo, por exemplo, que é o foco, né, que eu estou querendo trazer,
ele foi construído com base em premissas técnicas, né, sólidas. É um modelo muito utilizado lá fora, e você conhece bem, né, Francisco, esse modelo, você, né, trata bem dele. E esse modelo, ele olha, né, janelas de tempo diferentes, horizontes de investimento distintos, né, desde curtíssimo prazo a longo prazo, né, que são as melhores práticas aí que a gente vem observando no mercado, né. Então, mas o que acontece? Para acompanhar o comportamento dos participantes do plano, a gente percebia que, principalmente em momentos de volatilidade, as decisões nem sempre seguiam essa lógica, olhando o horizonte de investimento, qual era o prazo que esse participante ia ficar aqui no plano, né? Isso trouxe um outro ponto de reflexão, né? Como garantir a consistência técnica do modelo, ele é um modelo bem técnico, né? E outros têm as suas técnicas, mas esse modelo ele é bem técnico, considerando também, né, que o participante se comporta de um jeito diferente. Então, essa foi realmente uma grande reflexão que começou a gente chegar para alguns cases aqui, né? E não trata, como eu falei, né, não é que a gente está falando de avaliar o modelo, de escolher entre um ajuste ou outro, de escolher entre um modelo ou outro, né? Na verdade, é incorporar essa visão, né, da questão comportamental de forma estruturada no modelo de investimentos, né, no modelo de perfis, no caso que eu estou comentando aqui, né? E esse é um dos aprendizados importantes que a gente teve também aqui, que a gente teve que discutir no conselho, né? Que é um modelo, para ele ser efetivo, ele não tem que ser só de forma bem firme tecnicamente, ele tem que ser consistente e aderente à prática, aderente à análise que o participante faz, senão ele corre o risco dele ter um modelo extremamente técnico, adequado, só que ele não consegue seguir aquele racional, né? Então, por isso que todas as avaliações, né, que a gente fez, elas passaram não só pela análise de retorno, de risco, que é bem tranquilo, né, nesse nosso ambiente aqui, né, mas também evidências, né, dos comportamentos dos participantes, né, sempre dentro de um processo bem estruturado, né, com critérios claros e obedecendo à governança, né, da entidade, né. E quando eu falo governança, eu falo desde ali das equipes técnicas, passando pela diretoria e pelos conselhos, né? Seja conselho fiscal, né, que faz toda a fiscalização, até o conselho deliberativo, que é quem toma a decisão, né? E aí, foi nesse contexto, né, que eu trouxe aqui, que surgiram algumas decisões mais estruturantes, né? E vale reforçar que não foram decisões simples, tá? Não, a gente não fez as alterações que eu vou comentar de forma simples, ela teve bastante trabalho, né? Então, todas passaram por análise técnica, que eu acho que esse é o foco, né? Ter uma convicção, ter uma análise técnica, ter uma avaliação de impacto, né? Ter as discussões em todas as instâncias de governança, como eu falei, equipes técnicas, diretoria, conselho, sempre com 3 preocupações, né? Era uma das principais que a gente tinha em mente aqui, que é manter a coerência no modelo. A gente não queria prejudicar a lógica do modelo, a gente tem que criar um modelo adequado pela lógica da Previdência, garantir, né, a aderência dessas alterações que a gente pretendia fazer nas diretrizes do plano, então tem que estar bem enquadrado, e melhorar, o grande objetivo final é melhorar a experiência do participante, né, de forma responsável, né? Então, eu vou trazer os 2 exemplos práticos, né, dessa evolução, decisões, né, que foram cuidadosamente estruturadas, documentadas. Acho que é um ponto importante também para o Conselho, sempre ter a documentação, ter acompanhada, né, ao longo do tempo, fazendo monitoramento. E os ajustes, né, em nosso modelo, que eu vou mostrar, serviram para o nosso, dentro do nosso contexto, como eu comentei, cada entidade tem um momento, né? Mas não deve ser visto de novo como um benchmark, uma recomendação, não é isso, tá? É apenas como caráter realmente educacional, pois cada entidade, como eu falei, tem a sua realidade, tá? E aí, indo para o primeiro caso, algumas entidades já têm, né, modelos, perfis ultraconservador ou supraconservador, né? A gente implementou o modelo de perfis data-alvo lá em 2014 e no final de 2024, ao longo de 2024, a gente começou a fazer essa avaliação. Pô, faria sentido eu implementar um modelo um perfil ultraconservador, que ele, a princípio, ele é diferente, né, do modelo, né? Então, do ponto de vista técnico, a gente sabe que as estratégias de investimento, né, com maior exposição a risco, eles tendem, evidentemente, a ser mais eficiente no longo prazo, né?
Mas também a gente identificou que por meio de dados, né, por meio de análise de perfil, né, de alguns dos nossos participantes, existia um grupo desses participantes com baixíssima tolerância à oscilação, baixíssima. Ele não aceitava, não ficava confortável com qualquer oscilação na cota, né, na rentabilidade. Ele queria ter uma rentabilidade previsível, ainda que sabendo que no médio e longo prazo a tendência é que tenha um retorno abaixo do que poderia ter para a questão da previdência, mas era o que a gente identificava, né? E mesmo que isso que é o ponto mais interessante, mesmo aqueles participantes, né, que acabaram de entrar no mercado de trabalho, que são jovens, né, os investidores jovens, pessoas que a gente viu no último painel, podem ter uma interpretação diferente hoje do mercado, né? Isso traz aí uma questão importante, que é o risco do participante não conseguir permanecer na estratégia no longo tempo, né, no longo prazo. Se ele não fica confortável com aquela alocação, prejudica a alocação. E não é interessante para o participante de um plano de previdência ficar trocando de perfil, ficar tentando acertar qual que é o melhor perfil, né? Então, a decisão ela foi avaliada com bastante cuidado, né, critério. Né? A gente optou por estruturar essa alternativa, né, de implementar um novo perfil dentro do nosso modelo, de novo, não como uma substituição a nenhum outro que existia, mas como um complemento, né, como uma alternativa com critérios claros de acesso, quem poderia acessar, o que esse perfil daria de retorno esperado, né, estaria aderente a qual tipo de benchmark, e qual que seria a recomendação, né, para quem poderia, qual participante faz sentido, tá, nisso, né, tudo isso no final do dia alinhado, né, as diretrizes do plano, ao regulamento, né, com uma comunicação também, a gente viu no último painel, uma comunicação muito transparente sobre as características desse novo perfil, dos objetivos e das limitações, né, a gente, dado reduzir o nível de risco, eu vou reduzir a expectativa de retorno, né, pelo menos, então isso acaba sendo natural, né. E o principal aprendizado, né, quando a gente olha esse primeiro case sobre o perfil, é considerar, no final do dia, o perfil de risco real do participante, né, que é, no final do dia, a análise de perfil do investidor. Né, ele está disposto a correr um pouco mais risco, mas para poder ter um retorno maior, mas preservar. Então, a gente criou o perfil trazendo essa alternativa para o participante, mas preservando a consistência do modelo, né, olhando sempre a questão do controle, né, que a gente tinha, de avaliação, até a questão de governança, né. E um segundo case, então esse é um primeiro, tá? Um segundo case, também um pouco mais antigo, foi a gente ampliar a janela, que a gente chama aqui de migração de perfil, né? É o momento em que o participante pode trocar de perfil, né? Então, a estrutura anterior, que era praticada ali até 2022, ela era mais concentrada, né? Então, com uma janela apenas ao ano, nos meses normalmente ali de novembro, para o participante trocar de perfil. Então, ele estava em um perfil, ele podia ali ao longo do mês ali de novembro até 2022, ele podia escolher algum outro perfil, né? Então, só que quando a gente começou a analisar alguns dados, né, algumas pesquisas que a gente faz aqui, em contatos que a gente tem com o participante, seja a gente buscando o participante, seja ele vindo até nós, né, a gente percebeu que de novo, né, está muito atrelado com o item anterior, né, a questão comportamental ela é relevante, né, então a gente via que a gente concentrar as decisões, né, de migração de perfil ou troca de perfil, eu vou trazer alguns aspectos, e trazer um risco, né, de ser mais sensível o participante a alterar de perfil em momentos específicos de mercado, né? Então, se o mercado ali, perto ali dessa janela, que era uma vez ao ano, o mercado estava bom demais ou ruim demais, ele podia trocar de perfil olhando simplesmente o contexto, né? Que vai totalmente contra, por exemplo, que a gente viu nesse painel que eu comentei do Kleber e do Vitor, né? Isso poderia gerar grandes distorções, né? Não relacionadas à estratégia de longo prazo, né? Então, porque ele podia estar numa estratégia de longo prazo e por uma questão de mercado trocar de perfil, né? Então, ele olhava, ele estava olhando curto para uma estratégia de longo, né? Então, a avaliação, né, que a gente fez, ela considerou alguns impactos, né? Os impactos operacionais de ampliar a janela, qual que seria os mecanismos de comunicação, né? Quais seriam os efeitos
que a gente teria aí avaliar sobre o comportamento dos participantes, né? E a decisão foi, de fato, ajustar o formato, né? Ampliar de 1 para 2 janelas ao ano. Então, a gente passou a ter uma janela de troca de perfil em abril e um outro em outubro, né? Mantendo sempre as regras claras, né? A previsibilidade, ajustando o regulamento dos perfis para deixar de forma bem claro, né? Discussão também junto ao conselho. E de novo, e aqui eu acho que é um ponto importante, Francisco, que você vai poder até endereçar, que é a decisão aqui, o objetivo não foi estimular a movimentação, não foi simplesmente falar assim, ó, o participante, você vai lá e troca de perfil, não é dar essa possibilidade, né? Isso é um ponto que você gosta de falar, que eu sei que você gosta de falar. Isso que eu ia falar. Deixa lá, mas não precisa fazer muita propaganda. É. E aí, mas qual o objetivo? De melhorar a qualidade das decisões ao longo do tempo desse participante, né? E sempre acompanhando o reforço da comunicação, né? Então, da educação financeira. Então, não era um convite à troca de perfil, era um convite a avaliar se o perfil que ele está era um perfil mais aderente à realidade dele, qual o momento de vida dele, qual o momento de carreira, né? Então, a gente também teve que fazer essa adequação, e a Carla, até que estava aqui no painel anterior, ela ela trabalhava com a gente aqui na área de comunicação, saudade da Carla aí, mas aí a gente discutiu bastante isso na área de comunicação, e um dos aprendizados, né, foi, de fato, que o desenho das regras, né, também influencia o comportamento, né? Então, pode ser, essas regras, esse comportamento pode ser ajustado para reforçar as decisões mais consistentes desse participante, sem abrir mão ali da disciplina do modelo. Então, a gente aproveitou essa oportunidade para atender um grupo de participantes, mas sem abrir mão das nossas convicções e seguindo, evidentemente, toda a nossa governança, né? E indo para o final, esse é o último slide que eu tenho, o que esses dois cases, né, que a gente entende aqui, o que esses dois cases eles confirmaram aqui para a gente, né? Que a gente não deve apenas observar indicadores tradicionais, e também foi falado no último painel aqui, mas, por exemplo, como risco e retorno, mas também indicadores de comportamento, né? Como é que os participantes estão seguindo a lógica, né? Tudo isso tendo aí realmente um acompanhamento contínuo e métricas claras, né? Alguns aprendizados, né, que a gente teve aqui, por exemplo, que as decisões todas, né, que a gente faz aqui, tanto no ambiente da governança, né, elas têm que ser documentadas, fundamentadas em dados, em evidências, né? Evidente que tem trade-offs, né? Então tem trade-offs, a gente vai escolher um caminho e vai abrir mão de outro, evidentemente isso é normal, né? Faz parte, o ponto é saber qual que é a melhor decisão ali, naquele ambiente, naquele contexto, né? E isso deve ser analisado, deve ser documentado, e a integração, uma coisa super importante também que a gente observou aqui, a integração entre as áreas, né? Então, as discussões em colegiado, e sempre tendo a atenção à governança, né? Que traz ali sempre melhorias, né, significativas na tomada de decisão. E aí, por último, evidentemente, que acho que é o foco dessas alterações que eu comentei, é o comportamento do participante. É uma variável relevante, não dá para abrir mão. E a gente precisa sempre considerar, evidente que com responsabilidade, né? Não adianta o participante querer alguma coisa que a gente não pode fazer, ou que a gente entende que tecnicamente não está adequado, que não é o melhor dentro de alguns parâmetros, né? Então, para concluir, assim, eu falaria que incorporar, né, o comportamento do participante, o entendimento dele, né, nem todos os participantes conhecem de investimentos, conhecem de finanças, incorporar isso, né, o comportamento no final do dia, não enfraquece o modelo, pelo contrário, ele aumenta a efetividade. Essa é, vamos dizer, que é o grande aprendizado que a gente teve nesses dois casos aqui, né? A gente não abriu mão da técnica, não abriu mão do nosso modelo, a gente fez a adequação para poder endereçar grupos de participantes que muitas vezes poderiam ali estar desconfortáveis, né? É isso, Francisca. Que ótimo. É bom que você fecha por onde eu começo, que no final, né, a gente no alinhamento falou, no final tudo se resume à questão do comportamento do participante, né? E acho que a diferença entre a teoria e a prática. Eu vou até voltar uns passinhos, né? Eu comecei falando aqui, mas não me apresentei.
Sou física brasileira, comecei como consultora de investimentos, né, em várias empresas. Depois eu passei 9 anos como sócia aqui da TAG, estou aqui hoje. E em agosto do ano passado eu decidi sair e abrir a minha consultoria de investimentos. Mas eu comentei isso porque, como sócio, eu tenho o Alexandre Muniz, acredito que alguns devem conhecê-los, foi a ETQ da Cardioprev, passou por HP, Avon, várias outras. E o Alexandre, ele é líder de uma área que a gente chama de saúde emocional e finanças, né? Então, um dos pilares aqui da Raia, que é a minha empresa, é que sem isso a gente não consegue tomar boas decisões. E, curiosamente, entre os 3 minutinhos aqui, entre os painéis, né, eu dei uma olhada nas manchetes e tinha uma live acontecendo, falando como nos tornamos o país mais ansioso do mundo, né, que hoje o Brasil é considerado, dependendo das métricas, aí, primeiro ou segundo entre os rankings de ansiedade. E acho que a grande lição, propondo aqui minha apresentação, mas tanto eu quanto... Ótimo, tá aqui. Tanto eu quanto o Vinícius comentamos que essa foi a grande lição, principalmente recente, né? Acho que isso é algo que todas as fundações passaram. E aí eu confesso, quando eu fiquei pensando nas decisões mais difíceis que eu tive que tomar, né, assim como alocadora, né, ou como consultora de investimento, tão relacionado a gente abandonar o fundamento, abandonar aquilo que a gente acredita que é o melhor para o participante, né? Acredita com base em muitas estudo, muito método, assim por diante, para decisões que levem em consideração o que realmente esse participante está vivenciando, né? Então, começou com essa reflexão, então, na verdade, a grande lição é que as emoções sempre falam mais alto do que a razão. Isso é uma coisa que eu aprendo com o Alexandre diariamente, né? Eu sou uma física, imagina, mestrado em astrofísica, comecei um doutorado extremamente, né, matemática, e para mim aceitar que as emoções falam mais alto do que a razão é muito difícil. Mas a verdade é que eu sou apaixonada por neurociências também, né? Passou a ser meu objeto hoje de estudo pessoal e ciências comportamentais, porque na verdade a gente é realmente muito mais conduzido por isso ao longo da vida do que a gente imagina. Isso impacta não só uma decisão de mudança de perfil ou uma escolha de uma carteira, como a nossa decisão como gestores de recurso. E todos nós que estamos envolvidos nesse ecossistema somos gestores de patrimônio, né? Gestores de patrimônio de família, né? Então, independente se você está na área atuarial, se você está na área de comunicação, assim por diante, no fundo o que a gente está fazendo é cuidar dos recursos desses participantes. E a gente também, né, acho que a minha principal lição ao longo disso, durante os momentos que eu tomei as decisões mais difíceis de investimento, foi perceber que eu também estava sendo conduzida muitas vezes por questões que iam além. E no meu caso, né, assim, na verdade, primeiro eu vou pedir desculpas. Eu falei, bom, a lição é essa, né? Parei por aí eu ia pegar esse case, esse exemplo prático, e conforme eu comecei a construir aqui a minha narrativa, né, o storytelling, foram surgindo muitas lições. Então, eu vou falar de forma breve cada uma delas, para dar um tempo aqui para a gente discutir, ouvir também, participem, né, as vivências de cada um. Mas, para mim, a parte mais difícil foram lidar com as crises de investimento lentas, né? Então, assim, eu comecei a minha carreira lá na Luz em 2006, mas eu fui para o Willis Towers Watson, né? Na minha época era Towers Perrin, Towers Watson, de WTW, em agosto de 2008. Então, comecei a minha carreira mesmo consultora, atendendo clientes em outubro de 2008, eram as reuniões trimestrais, era o primeiro ciclo, e eu tinha que chegar e falar na reunião, oi, prazer, meu nome é Francisca, sua carteira caiu 10%, 20% no mês, no período, né? Mas, apesar de ter sido muito difícil, sempre que a crise ela está no Jornal Nacional, ela é muito mais fácil da gente lidar.
Por quê? Né? Porque quando o participante não entende o que está acontecendo, ele tem uma quebra de confiança real com a fundação, com a entidade ou com esses cuidadores do dinheiro dele, né? E as crises lentas, né, que eu chamei aqui de uma morte lenta, né, que a carteira vai agonizando, e eu vivi 2 ciclos ao longo desses pouco mais de 20 anos de trajetória aqui nesse mundo dos institucionais, que foi o período de 2013 a 2016, né, e agora de pós-pandemia, de 21 a 24, que eu diria que foi até mais difícil, para mim certamente foi muito mais difícil lidar, foram os períodos mais difíceis, porque a gente tinha resultados ruins, gestão ativa com resultado ruim, e o modelo tinha ido embora, né? Na verdade, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, assim. Então, lidar com isso, com os participantes também não entendendo, com todo mundo tentando entender o que estava acontecendo no mundo naquele momento, foi extremamente desafiador. Foi extremamente desafiador, né? Porque era difícil explicar, eu não conseguia entender também o que estava acontecendo, e principalmente foi muito difícil para mim admitir isso para mim mesma. Então, eu, como física matemática, né, eu sempre tive os meus modelos, as minhas referências, os meus fundamentos. E eles sempre tinham dado certo até então, né? Eram mais de 15 anos, que falavam que o segredo para lidar com os investimentos é a disciplina do processo do investimento, né? Então, você faz análise, você faz um valuation, né? Eu vi aqui no painel valuation, nomination, né? O painel mais cedo, falando sobre todos os nossos termos complexos. E aí, de repente, o modelo não explicava mais o que estava acontecendo, né? Assim, a gente começou a falar de achatamento da curva de Phillips, nunca mais vai ter inflação, depois vem uma inflação de 10%, 12% ao ano, é temporário, não é temporário, mudança de comportamento humano. E aí as decisões de investimento, elas ficaram sem parâmetro. Isso tirou o meu chão, né? De repente, eu olhava para os dados e falava, não, vai voltar, né? A gente tem que ser disciplinado, Mas aí eu descobri que o participante, ele não tem essa visão, e ele não tem que ter, né? E aí foi o que eu aprendi, o que para mim essa sim é a maior lição, pensando como pôr um destaque, né? Os nossos objetivos de retorno, não lembro quem foi que falou no seminário de investimentos da Brata essa frase, eu sei que ela é comum, mas alguém especificamente falou que o objetivo do diretor de investimentos, né, na verdade, um fundo de pensão não é dar retorno, é pagar benefício, né? Mas para isso a gente precisa ter um horizonte de longo prazo. Tudo bem, o CDI agora está alto, assim por diante, mas a gente também já viveu momentos que não estava, e quem não fez uma estratégia, né, de se posicionar, de se preparar, de manter os seus processos, sofreu muito naquele momento, né? E agora só ficar no CDI também é uma decisão preocupante, porque, enfim, né, tem inflação, tem meta, tem objetivo, né? Só que quando a gente está falando de risco, ninguém sente risco no longo prazo. Qual que é o meu risco de longo prazo? Não pagar benefícios. Eu tenho várias métricas sobre isso, elas que me baseiam na hora que eu vou definir a minha carteira. Mas lidar com perda sempre está focado no curto prazo. Então, a principal lição é quem é esse participante? A gente tinha perfis moderados e agressivos, principalmente agressivos. Você fala, a longo prazo, é uma oportunidade única, a Bolsa nunca ficou tão barata, e de fato a Bolsa recuperou, né? As maiores movimentações de perfil que eu vi foi quando a Bolsa chegou a 98 mil pontos. Quando caiu abaixo de 100 mil pontos, a gente teve movimentos massivos de mudança. E aí muitos dirigentes decidiram reduzir o risco do portfólio. E aquilo para mim foi muito difícil. Teve reuniões em que eu chorei. Por quê? Porque eu estava vendo toda a minha base de decisão, que a Bolsa está barata, estava mesmo, né? 98 mil pontos, a gente quase que dobrou aqui recentemente, né? Mais de 100% de ganho. Mas os dirigentes me falavam, o participante não consegue mais esperar. Então, o fundamento, a melhor decisão técnica em termos de investimento não era a melhor decisão. E foi aí que eu entendi que eu precisava me colocar no lugar dos dirigentes. E mais do que isso, no lugar daquele participante que não estava aguentando mais ver o seu dinheiro não render.
ou não estava aguentando a perda. Então, para mim, eu criei um parâmetro muito objetivo. Mesmo num perfil agressivo, os participantes podem até aguentar uma rentabilidade abaixo do esperado por 1 ano, 2 é bom, 3 é demais. O terceiro ano desse ciclo, né, que foi 21, 22, 23, ninguém mais aguentou esperar, e foi o pior momento. E aí, só para complementar, né, a gente, na verdade, estava falando de um período onde a gente tinha acertado muito, na gente aqui, né, como alocadores, mas também o mercado, né? A gente tinha feito toda uma estratégia de proteção da carteira no começo de 2020, no boom econômico, falou, está bom demais para ser verdade. E quando a Bolsa despencou no auge da pandemia, a gente comprou. A gente, muitas fundações, né? Mas aqui nossa cabeça de alocador era, agora é o timing de comprar e eu me posicionar. E aí a recuperação veio super rápido. Então, quando vem essa crise, a gente estava no auge do nosso viés de ancoragem, que é falar, eu fiz isso, eu comprei quando a Bolsa atingiu a relação preço-lucro de 8, né? Sempre a técnica, o fundamento, eu vou fazer de novo, vai dar certo. E aí é mais difícil ainda a gente desapegar daquela estratégia que deu certo tantas vezes na nossa vida e recentemente deu muito certo, para encarar um momento que era diferente daquele, que ninguém sabia de fato, né? Agora é fácil a gente olhar e falar, opa, era diferente, era outra história, né? Era realmente o mundo se reinventando. Mas naquele momento a receita era óbvia, ela sempre tinha dado certo. Então, para mim, a gente estava cedendo ao impulso, cedendo à emoção para tomar as piores decisões em termos de investimento. Onde estava o erro, né? O erro estava em não ter feito a correta assunção da relação risco e retorno. Ou seja, a gente não estimou corretamente os limites de tolerância a risco, não só daquele participante, mas do participante do comitê de investimento, da diretoria, do conselho, do presidente da empresa, de toda a rede que faz parte, né? Então, aprendi também nesse momento que o que os outros fazem importa, né? A gente sempre tenta tomar as nossas decisões, de novo, técnicas, fundamento, o que é melhor. Mas quando você escolhe um caminho que ele diverge, né, da média ou diverge do padrão, ele custa caro. Então, um dos parâmetros que eu passei a incluir no meu processo, isso não existia, qual é a referência, né? Qual é a média? O que é esperado? O que o padrão espera, né? O que as outras fundações estão fazendo, ou que o outro plano que é referência, ou que a previdência aberta que fica assediando o participante, oferecendo sempre os melhores fundos estão fazendo. E a gente, quando decide se afastar dessa manada, né, desse processo, a gente tem que estar muito consciente do que a gente está fazendo, porque vão nos cobrar. E aí, risco é igual estilingue, né? A gente vai tomando, chega uma hora que o participante não aguenta mais, ou ele abandona o perfil, que é a pior coisa, no pior momento, a gente viu isso acontecer muito durante essa crise, ou ele sai da entidade, ele leva para o fundo da prévia de 2% de taxa de administração, que é péssimo, mas que naquele momento está parecendo melhor para ele. Então, a gente tem um ponto que a gente tem que conhecer muito bem, que a gente não pode ultrapassar. E esse trabalho tem que ser prévio, né? Então, esse lugar, né, de conseguir entender os nossos comportamentos, os comportamentos dos outros e a forma como nós somos induzidos para isso, são os vieses comportamentais que eu acho que a gente leva muito pouco em consideração no nosso processo de investimento, que para mim foi o maior aprendizado profissional que eu já tive. Eles têm que estar mapeados e conscientes. Tem um viés comportamental que há muito tempo eu aprendi, na verdade, quando eu fui fazer um treinamento de seleção de gestores lá fora, nos Estados Unidos, que eles falavam, todo mundo é influenciado, todo mundo tem seu gestor preferido. Foi um dia que você foi, tomou o melhor cafezinho, que tinha um bolinho, um escritório maravilhoso, é a comercial que te trata super bem, ou que você tem um bom relacionamento. Sempre somos influenciados. A gente tem que saber disso quando a gente entra para um comitê de investimentos, né?
E a gente tem que criar os processos para que os vieses de cada um sejam mitigados. Então, nunca uma única pessoa fazer a due diligence, fazer a análise daquela casa. Aí uma pessoa, de preferência, alguém que tem um estilo bem diferente dela. E tem que ter o sistema do advogado do diabo, que é aquele que não foi, que não tem contato, que está ali só para te questionar se realmente aquela sua percepção qualitativa, principalmente, ela é a melhor. Então, a gente tem que conhecer os nossos, o dos parceiros, né, das pessoas que estão do nosso lado, nesse caso, né, os participantes, os conselhos, os colegas de trabalho, e principalmente quando a gente está analisando os terceiros, os prestadores de serviço. Então, conhecer isso é o principal. E aí, a lição, né, que a gente tira disso, que era o meu viés de ancoragem, e não só de ancoragem, o viés de ancoragem, desculpa, eu não falei, né, mas ele é um viés comportamental, né, documentado, conhecido, que é aquilo que deu certo, fica como uma âncora, né? Em termos de neurociências, a gente fala que a gente cria uma rota neural e ela vai sempre seguindo. Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, a sensação de que as NTNBs vão voltar a 6% ao ano. Por que 6%? É uma âncora. Por muito tempo ficou ao redor de 6%, é um número conhecido, e a gente sempre acha que vai voltar para o 6% em algum momento, está ancorado em algum lugar do inconsciente, não é racional, mas você acaba ficando com essa percepção. No meu caso, a minha âncora eram os meus modelos, os meus processos, e assim por diante. E aí, mesmo eu fazendo as maiores análises, mais profundidade, mais técnica, mais dedicação, vira à noite, estuda, passa final de semana olhando o número, olhando planilha, os resultados não vinham como eu esperava. Né? A inflação não reagia à taxa de juros como a gente esperava. A taxa de emprego perdeu a correlação com a inflação. Esse foi o momento mais profundo na minha carreira. Eu literalmente estava um dia no mar, faz tempo, mas eu quando posso, eu surfo. Eu estava olhando para o horizonte completamente perdida. E aí eu admiti para mim mesma que as minhas técnicas não estavam funcionando. Os meus modelos não estavam funcionando, que eu não sabia como agir quando isso acontecia. E aí é a hora que a gente tem que voltar, olhar, falar, eu estou fazendo a mesma coisa, sempre deu certo, mas agora não está mais dando. Então, o que eu tenho que mudar, né? E a cota é uma coisa maravilhosa. Trabalhar com investimentos é igual ser atleta, porque você tem um feedback constante batendo na sua porta o tempo todo. Quando você tem uma coisa que é, né, menos quantitativa, né, você demora um tempo até o resultado não vir, é mais difícil, né? Então, quando você tem um espelho claro, assim, ele te ajuda a ir para esse lugar. Só que geralmente isso acontece quando o circo está pegando fogo. Então, foi muito importante, né, eu ter essa tomada de consciência e falar, cara, o resultado está mostrando que tem alguma coisa de errado, eu preciso repensar o meu processo. E aí eu entendi que eu estava dando murro em ponta de faca. Eu estava tentando brigar com o participante. Porque, no fundo, eu achava que eu sabia melhor do que aquele participante o que era melhor para ele. E eu achava que ele estava fazendo a coisa errada. E aí, de novo, né, existe o fundamento, existe a técnica, existe a realidade. Se a pessoa não está conseguindo lidar com aquela ansiedade, se ela não está conseguindo lidar com a sensação de ver o dinheiro, né, não render o que ela esperava, isso é uma sensação de risco, né? As pessoas entram no sistema de sobrevivência, ela se sente magoada. Eu lembro de uma palestra que eu dei, em que eu expliquei por que a gente estava naquele posicionamento, por que a carteira estava rendendo abaixo do CDI, por que a gente não queria desfazer e colocar tudo no CDI daquele momento. E o participante acabou numa palestra com vários, né, participantes. Ele falou, Francisca, obrigada, porque eu estava profundamente magoado com a prévia. Eu estava me sentindo incompreendido, vocês não ligavam para o meu dinheiro, isso é a minha subsistência, a minha renda, ele era assistido, né? E eu estava realmente magoado. Ouvir você me tirou desse lugar. E agora eu estou entendendo, eu estou tranquilo que, né, a gente estava falando das NTNBs, né, de que essa variação não vai impactar. Mas aquela frase, eu estou magoado, me fez perceber que ele, né, na visão dele, a melhor coisa era não passar por aquilo. E que eu estava insistindo num caminho que não era o que ele tinha escolhido para ele mesmo. Na verdade, de novo, né? A gente não conheceu, não leu os participantes antes, né? E a outra coisa que é sempre tem alguém que já passou pelo mesmo
ou que está passando pela mesma coisa fora. Então, eu voltei, né, como nerd que sou, fui estudar, e aí eu descobri que o mundo inteiro estava passando por essa crise. Não era eu que não sabia o que fazer, né? E aí eu amo as palestras, né, porque quando a gente vai estudar e vai ser convidado, né, eu fui ouvindo falar e falei, cara, na verdade, o mundo está se reinventando. Então, eu não vou entrar aqui, porque quem me conhece sabe que eu mudo o foco, só falo sobre isso, mas os nossos processos de investimento eles estão muito atrasados, né? O mundo parou e se reinventou. Lá fora, hoje em dia, se fala de Total Portfolio Approach, Goals-Based Investing, ninguém, né, continua falando só da fronteira eficiente de Markowitz, que é um paper de 1952. Não vou entrar nesses, mas eu olhei para isso e falei, opa, tem um caminho. Na verdade, existem novas técnicas, novas formas de lidar com o objetivo de um fundo de pensão que eu estava perdida aqui no meu mundinho sem enxergar. E aí foi que a gente vai para reestruturar todo o processo decisório. Né? Então, a primeira coisa, somos mais conduzidos pelo nosso sistema límbico do que imaginamos. Né? O sistema límbico é o primeiro da reação. Né? É justamente esse que move as emoções. E aí eu estava falando das palestras, né, porque eu fui convidada um ano para ela para falar do mundo bunny. Eu, no meio desse caos, falei, mas gente, o que é mundo bunny? Meu Deus, vou ter que parar para me preparar para a apresentação para isso. E o mundo bunny é uma sigla, um acrônimo, para dizer que o mundo atual está frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, não era só eu que não sabia mais o que está acontecendo, né? É uma visão de que o mundo todo está passando por essa crise de ansiedade. As pessoas não sabiam se iam ter emprego, a gente acabava de viver uma pandemia, se iam sobreviver. E eu estava falando que esperar 10 anos para recuperar aquela perda, que seria a melhor coisa a fazer, não casava. A pessoa, previdência é sobrevivência futura. Né? Principalmente quando os participantes vão chegando mais perto da aposentadoria, eles estão olhando para isso. E isso mudou completamente a minha visão. E aí eu comecei a falar sobre temas que não eram a vol, drawdown, Sharpe, as variáveis que eu usava para tomar a decisão, e sim quanto você pode perder em um mês com essa carteira. Por quantos meses seguidos a gente pode ter cota negativa? Qual a chance de eu ter um ano com retorno negativo nesse perfil moderado? Os participantes vão entender um ano? Vão, ok. Qual a chance de eu ter 2 anos seguidos? Mais do que 20%? Então, não é essa carteira que eu quero. E aí a gente simplifica o processo decisório, né? E eu, de novo, né, aqui com a minha trajetória, né, histórica, eu gosto da complexidade, eu amo. Mas isso eu percebi quando eu comecei a apresentar a ALM lá em 2008, que ninguém falava de ALM, e eu ia lá com a fronteira eficiente, o Funded Status Ratio, a taxa de custo, não sei o quê, e a vol. E eu percebi que nem eu consigo tomar decisão com volatilidade. O que significa? Minha carteira tem uma vol de 3% ao ano. Eu tenho que parar e falar, bom, 3% ao ano significa que isso multiplicado por 1,645 vai dar mais ou menos 4,5. E aí, isso não me reflete em perda. Né? Então, a gente tem que pegar os gatilhos emocionais, que o painel anterior falou muito sobre isso, falar, perda em um mês, 10% de chance. Se você perder 15%, o que acontece? Então, tem que ser simples, sem as variáveis complexas, principalmente ambientes heterogêneos, onde a gente envolve um conselho, que algum vem de investimento e outro não. Então, simplificar e não confiar demais nos modelos. Amo os modelos, eu não saio de casa sem um modelo para alguma coisa, mas eles são para insights, para sensibilidades. Isso não é uma pedra fundamental que você pega aquele resultado e fala, é isso, é igual IA. Né? Você tem que usar, a gente usa, mas você não vai decidir se você vai fazer uma cirurgia ou não pela IA. Né? Ele te ajuda, mas você não pode se agarrar a esses modelos e tomar a decisão, porque o modelo falou isso. E isso leva às decisões colegiadas. Decisões colegiadas, né, os comitês de investimentos, fóruns, etc., eles são maravilhosos. Mas na crise eles são extremamente difíceis. Principalmente quando a gente está vivendo esse momento que a gente não tem clareza, né, de qual o caminho a tomar, porque as pessoas acabam sendo influenciadas pelos seus egos, pelos seus medos, pelos seus receios. Isso também tem que estar mapeado e fazer parte do processo.
Como é que eu tiro? Às vezes são votos secretos, não vou entrar aqui falando sobre isso também. Mas também aprendi que a decisão colegiada ela precisa ser muito bem estruturada e levar em consideração que somos seres humanos movidos pelas nossas emoções, nossos egos, etc. E aí vem a parte que eu acho que é o que o Vinícius comentou muito bem, que também foi muito falada no painel anterior. Eu fiquei pensando qual que é o termo para rede. Não são todas as áreas, é toda a nossa rede mesmo, né? O comitê de investimento com a diretoria, com a parte atuarial, fazendo essas sensibilidades. Então, eu falo que é o validity check, né? Antes de aprovar uma política de investimentos, todos têm que estar conscientes desses riscos que estão sendo corridos. Então, esta carteira agressiva pode perder 10% no mês. Tem tanto de chance. Se a gente tivesse tido essa carteira há 20 anos atrás, na crise de 2008, ela teria caído 15%, isso pode acontecer de novo. Todo mundo está ciente que é isso que pode acontecer? Você não precisa ser um grande técnico para saber isso. E, se possível, levar isso para o participante. Você escolheu essa carteira agressiva, saiba que ela tem 10% de chance, isso vai acontecer, 10% de chance significa uma vez a cada 10 anos, de cair menos 10. Quanto tempo ela demorou para recuperar? 2 anos, 3 anos, mas é uma realidade. E aí os conselhos aprovam as políticas, né? Por isso que eu comentei que eles são essenciais. O Conselho Deliberativo aprova e o fiscal está olhando, falando, nossa, falou que ia cair 10, caiu 20, aí sim tem uma coisa de errado. Claro que o passado não representa o futuro, mas caiu mais porque deveria cair ou não, né? E aí isso é comunicar, que é tanto que a Vext faz maravilhosamente bem, né? O case aí, quantas meninas todas falaram, meninas, mulheres incríveis do painel anterior reforçaram de que sem isso, né, e a Renata usou bem esse termo, né, sem as fundações que vão sobreviver, né, e bem serem eficientes, são essas que aprendem a se comunicar. E aí já passei o meu tempo, mas as lições de mercado são menos relevantes, que é o fluxo do fala mais alto que o fundamento, e ele é irracional. Então não existe lógica na hora que o bicho pega, e na hora que o bicho pega, o dinheiro sai, e o tempo para que a gente possa, né, as coisas voltarem ao normal, se ajustarem, pode ser maior do que esse seu participante aguenta. Então, tem que saber que isso vai acontecer, e não adianta a gente brigar. Então, se o juros está subindo, posso estar na melhor oportunidade, provavelmente as coisas vão ficar ruins por um tempo. Se o juros está caindo, como a gente viu aqui no Brasil, pode estar tudo péssimo, mas, em geral, as pessoas tendem risco. Então, se apegar, de novo, menos ao fundamento. E aí, acho que a lição principal de finanças, mas que casa muito, é não concentre nunca. Nesse momento de crise que eu falei que os resultados estavam muito ruins, a gente tinha uma carteira de renda variável com os gestores que eu não tenho a menor dúvida de que eram os melhores. Não, assim, põe minha mão no fogo, eram as melhores pessoas, as melhores equipes, melhores processos. Gente incrível que tinha dado muito dinheiro para esses participantes. Mas no momento que isso aconteceu, os gestores de valores caíram todos juntos. Tinha mais saída do que entrada. A carteira rendeu quase 17 pontos percentuais abaixo do Ibovespa num período. Você não tinha como explicar. E aí a gente se diversificou em número de gestores, mas não em termos de estratégia, assim por diante. E aí foi a concentração tem que ser real, por fator de risco, por estilo, por cidade, por país. Né? E realmente a gente começou a sair um pouco da Faria Lima Leblon e para outras cidades, entender esse impacto. E a manter uma boa parte da carteira indexada, por 2 motivos, né? Primeiro, tudo é sobre alinhamento de expectativas, que é o que eu falei, você está vendo o Ibovespa cair 10, é ruim, mas se a sua carteira está caindo 25, você quebrou expectativas, né? Isso gera muito desconforto. E outra é porque na hora que a gente fez aquela estimativa de tolerância a risco, de perda máxima esperada, que eu chamo das condições de contorno da nossa estratégia de longo prazo, a gestão ativa você perde esse controle. Assim. Então, é super importante ter gestão ativa, porque é daí realmente que a gente agrega valor. Mas você mantém uma base indexada para poder estimar o quanto você vai se distanciar daquela estratégia e também quantificar isso. Também não adianta ficar olhando no retrovisor.
né, esse gestor foi o melhor, ou agora o exterior é a melhor coisa, vou colocar. Aí você se apega aos fundamentos. Você pode até falar, opa, comi uma bola aqui, não comprei NVIDIA 5 anos atrás. Ainda é a hora de comprar, sim ou não, né? Porque senão também a gente fica correndo atrás do rabo e dá errado. E aí, por fim, né, não existe bola de cristal. O mercado não é uma aposta, né? Então, nesse momento que foi assumir, cara, ninguém está entendendo o que está acontecendo no mundo, não sou só eu, é o mundo inteiro, o que eu vou fazer, né? Eu vou de-risking, eu vou sair do risco, vou ficar paradinho até ter mais clareza. Eu percebi que a assertividade está sendo mais difícil, ainda está, não é à toa que os multimercados estão vivendo uma crise, né? Porque a gente está vivendo um período de menor visibilidade, de mudanças de relação entre as variáveis, só que a gente não é uma aposta. A gente tem que trabalhar com cenários, com possibilidades. E aí, dentro dessas possibilidades, além do backtest do passado, quando eu falo, bom, e se não for bem o que eu acho que vai acontecer? E se a minha VS, né, tá errado e for Y? Ainda assim, né, o que eu estou dentro das minhas condições de contorno, ainda assim o resultado que eu vou obter está dentro do esperado, e aí eu acho que é isso. Então, no fundo, a minha grande lição, dentro das decisões mais difíceis que eu tive que tomar, que foram, né, desmontar estratégias, desmontar o meu processo, reduzir risco no momento que eu achava que não era o melhor, é a humildade, né? No fundo, isso é a grande lição da vida, na minha visão, mas quem trabalha com investimentos tem esse lugar da cota aí, trazendo a gente para a humildade, para se rever, se reinventar, né, estudar e respeitar o próximo para toda essa rede de decisão é muito sério, manter o foco no objetivo, que é trazer tranquilidade para esse participante. Sim, rendimento, pagar uma renda, mas que seja com tranquilidade, né? Não é uma guerra, não precisa ser uma disputa, né? Você está fazendo errado, eu não vou te deixar mudar de perfil, né? Ou não vou te dar opção, se você tem tantos anos, você não pode escolher, porque, no fundo, talvez ele saiba o que é melhor para ele do que a gente, né? Para mim, demorou para eu entender isso, mas acho que hoje faz parte do nosso processo. Bom, pessoal, tem uma confissão a fazer. Se tem perguntas, eu não consigo visualizá-las. Estou aqui meio sem saber. Marcinha, me salva. Não, assim, a grande parte, temos algumas perguntas, mas até em benefício da hora aqui, a maior parte são elogios, né, a vocês, falando sobre a importância de fecharmos o evento tratando de questões tão importantes que envolvem não só a questão do olhar financeiro, dos investimentos, mas o olhar da pessoa, né? Porque no final das contas, esses 2 dias de evento nos mostra que tudo é por conta de pessoas, tudo é por conta de um indivíduo ao final do tempo que vai lá se beneficiar da sua aposentadoria, tem as suas expectativas, cada ser humano é diferente, o mundo está voando em tecnologia na velocidade da luz. A gente até brinca que os mais antigos lembram daqueles desenhos do passado, dos Jetsons, essas coisas todas se concretizando na nossa cara, e a IA é criada, depois de 3 meses já não existe mais, porque já ficou obsoleta, já foi transformada em outra, então... Mas, ao final, quem usa a IA é um ser humano, quem alimenta a IA é o ser humano, e acho que vocês trouxeram aqui apontamentos de extrema importância que acabam completando toda a trajetória do Summit de Conselheiros desses 2 dias. Tenho muito a agradecer, eu vou deixar vocês dois aí com as palavras finais e eu faço depois o encerramento. Pode. Então, posso começar aqui. De fato, excelente, né, que a Francisca falou. De fato, eu entendo que modelos, né, bem estruturados são fundamentais. Evidentemente que a gente não pode abrir mão, né? Ele continua, o modelo, né? A parte técnica continua sendo a base de tudo, né? Não tem como fugir disso. Mas, de fato, a efetividade em janelas mais longas, né, em prazos mais longos, depende também da aderência do participante. Ele tem que comprar a ideia, né? Então, e ao longo dessa jornada, a gente observou que muitas vezes decisões difíceis, elas foram justamente para equilibrar esses 2 pontos, né? Seja a base técnica e considerando também governança e o alinhamento regulatório, né? E que não existe ali, no final do dia,
uma contraposição entre técnica e comportamento, né? Existe uma integração, e tem que buscar essa integração, e uma integração responsável, né, desses dois elementos, né? E quando isso acontece, com certeza a gente fortalece o modelo, a técnica, a gestão e melhora a experiência do participante, né? Então, acho que esse evento foi excelente, né, para falar disso tudo, permeou, né, boa parte, as linhas foram todas conectadas, pô, agradeço aí o convite, foi excelente participar e poder contribuir com todos aí. Muito obrigado, Márcia, Tag e Francisca. Obrigada a você, Vinícius. Foi muito legal ver na prática. Acho que tudo que eu falei vocês implementaram. Marcinha e Tag, nossa, foi realmente. Todo ano é bom, a gente fala isso, mas a cada ano se supera. E acho que o meu comentário final é que o nosso sistema, ele realmente. Eu sempre me reapaixono, porque eu acho que nenhum outro participante vai oferecer, encontrar num produto, né, uma cadeia de tantas pessoas preocupadas com tudo isso que a gente falou hoje, né? Ninguém está aqui preocupado em vender um produto, uma estratégia, e é realmente fazer o melhor, tendo em vista todas essas questões, né, de educação financeira, de governança, de ética, né, e como lidar com essas questões todas de fraude. Apesar da ideia que às vezes existem, acho que o nosso sistema ele é assim, tá extremamente maduro, extremamente avançado, antenado. Fomos aqui de a neurociências e todas as questões de governança e comunicação que todos passaram. E é um prazer fazer parte, e foi maravilhoso assistir tudo. E realmente foi mais um Summit de Conselheiros, assim, impressionantemente bom. Parabéns a Marcinha, eu que já vi, sei, gente, o que ela faz por trás, vocês não fazem ideia. Uma correria que ela aproveitou esses minutinhos só para respirar e já estava aqui atenta. E parabéns, Marcinha, Tag e Benício. Obrigada. Obrigada a vocês pela participação, gente. Bom, pessoal, finalizamos, então, o nosso evento. Inicialmente, meu muito obrigada a todos os painelistas que aqui participaram, que contribuíram com conteúdo bastante rico, importante para o nosso segmento, mas em especial a você que está conosco nessa jornada. Eu tentei fazer um break aqui entre os painéis, não conseguimos. Peço desculpas por alguma interferência técnica, acontece nos eventos online, mas eu acho que o conteúdo foi todo passado, a gente não perdeu nada de conteúdo, de qualidade de informação, que essa é a principal proposta deste evento. Muitos questionamentos sobre se vão poder assistir o evento nos últimos 2 dias. Sim, vamos em breve mandar uma comunicação para vocês, dizendo onde está o caminho, vai ser no YouTube. Vocês vão estar recebendo essa comunicação em breve do nosso time de marketing. Muito obrigado também a quem me ajuda aqui nos bastidores, meu time técnico, meu time de marketing, todo o pessoal da TAG que colaborou para que pudéssemos fazer um evento aqui de bastante sucesso. Foram mais de 1.600 conexões, estamos muito agradecidos. Então, até os TAG Summit Conselheiros de 2027. Boa noite a todos e bom descanso.